Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Minha convidada de hoje deixa sua marca por onde passa. Ela passeia pelas ruas chamando atenção e com muito glamour deixa cair pelo seu corpo uma toalha de banho. Por qual motivo? Hoje de frente comigo, uma influencer que possui uma trajetória de vida incrível e faz do seu dia a dia uma fonte de inspiração para muitas mulheres, com muito humor, moda, comportamento, relacionamento e verdade. Hoje quem conta capítulos do livro da vida é Fabrícia Freitas, Fabi New York. Confira. George Robert Stocks. E é com muito prazer que hoje eu recebo essa mulher que é uma fonte de inspiração. Ela tirou uma hora da agenda dela para vir conversar com a gente. É isso aí. Hoje ela conta a trajetória para nós, brasileiros cidadãos do mundo. Seja muito bem-vinda, Fabi New York. Eu que agradeço, eu agradeço. Uma honra estar aqui com você, dando essa entrevista para mim. Eu parei tudo, eu paro até que tiver que parar mais vezes, eu paro por você. Oh, minha querida, que prazer. Muito obrigado por esse carinho. A recíproca é verdadeira. A gente acompanha o seu trabalho. E que trabalho bonito. Mas olha, gente, por trás de tanto trabalho, por trás de uma mulher bem-sucedida, tem uma trajetória de cair e levantar que vocês não têm ideia. Vamos então fazer uma viagem ao passado. Como é que foi a infância da Fabrícia Freitas? A infância da Fabrícia já é Fabrícia Cardoso Medeiros. A Fabrícia Freitas é lá na frente. Então, conta pra gente um pouco da infância da Fabrícia Cardoso Medeiros. A Fabrícia, ela teve uma infância muito boa. Eu falo assim, que quando eu escuto histórias das pessoas que teve uma infância difícil, eu, graças a Deus, tive uma infância muito boa. Meu pai e minha mãe, eles supriram. Eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais velho. Hoje a minha irmã me trata, é quase uma mãe para mim. É muito engraçado isso, mas é uma verdade. E eu tive uma infância muito boa. Eu nasci no interior do Paraná e aí cresci em Curitiba. Então, minha trajetória, metade da minha vida foi em Curitiba. Então, assim, uma menina tipicamente de classe média, mas tive muitas regalias, boas regalias. Nessas boas regalias, né? Essa infância que você aproveitou bastante. Como foi o seu período da juventude? Escola, casa, como foi aí o seu momento acadêmico? Conta um pouquinho disso pra gente. Vou te contar, eu comecei a namorar muito cedo. Com 13 anos eu estava namorando. Eu estudava em Curitiba. E a pessoa que eu comecei a namorar com 13 anos eu estou até hoje, só para vocês entenderem, tá? Olha isso. Mas aí fui, casei com 18, escola e namorando. Nós começamos juntos nosso primeiro business. Eu e meu marido. Com 16 anos. 16 anos, eu e meu marido abrimos nosso primeiro business. E fomos crescendo, que foi uma. Não, foi uma. Olha, eu falando, já comecei lá na frente. Uma. ah, eu vendia revistas, como Uhum. você, uma banquinha de revistas. Eu e ele. E fomos crescendo dali para uma panificadora. Casei com 18 anos, estudando ainda, tá? Indo para o college. Eu parei porque eu engravidei com 20 anos. E aí voltei depois de grávida.
E com 23 anos, olha, eu já pulei, né, gente? Eu tô acelerando, né? Eu sou acelerada. Calma que eu já me ajeito aqui para falar do tempo. É tanto tempo que às vezes a gente se perde no tempo. E aí, com 23 anos, nós abrimos nossa primeira casa noturna. Olha aí. Primeira, com 23 anos, chamava Java Bar, em Curitiba, com apenas 23 anos. Agora, peraí. Você começou um namoro bem cedo, casou muito cedo, entrou para a faculdade. Vamos nesse processo aí entre terminar o segundo grau, naquele ensino, que hoje é o ensino médio, onde lá atrás, nós, eu falo nós porque nós somos de uma época que essa tecnologia toda não existia. A gente ficava numa confusão do que ia fazer, do que carreira iríamos seguir. Como foi para você? Você foi super bem decidida no que Não, queria? Ou claro que não. então conta pra gente, como foi aí? Eu queria ser advogada, Uhum, porque eu desde pequena fui muito mandona, né? Sabe aquela pessoa decidida? Eu queria ser advogada. De advogada, eu queria ser jornalista. Quando a idade, né? Eu falo que a gente vai. Eu queria ser jornalista. Mas, na época, ser jornalista era um dos mais concorridos. Primeiro era medicina, segundo era advocacia, terceiro era jornalismo. Aí, você tem lá as opções que você coloca, né? Primeira opção, eu coloquei jornalismo, porque eu já tinha desistido do direito. uhum. E a segunda opção, eu coloquei a marketing, né? Administração e marketing. Claro que eu entrei em marketing, né? Não entrei em jornalismo. Entrei em marketing, fui fazer marketing. Eu tinha direito, eu tinha jornalismo, tinha tudo em marketing. Você tem que aprender tudo. E foi assim que essa indecisão eu acabei caindo no que eu queria e acabei indo para uma área que era. Gente, eu estou falando administração, que é business para nós aqui hoje, e eu acabei caindo na minha área e que eu fui indo, fui abrindo meus próprios negócios. Eu acabei, quando eu estava ainda na faculdade, eu tinha tudo na prática, porque todas as pessoas estavam saindo, sabe aquela coisa de estar na casa dos pais, tá isso, eu não. Eu era avançada da classe, porque eu já era casada, já tinha meu próprio negócio, eu já tinha na prática o que eles ainda tinham na teoria. Então, Uhum. para mim, era tudo mais avançado, assim. Então, essa minha parte foi meio louca, foi rápida, foi meteórica, que nem eu sei explicar, porque foi tudo muito rápido. Quando você fala dessa parte meteórica, tudo rápido, aconteceu assim e você até se perde no tempo para explicar. Vamos lá. Como é que é para a família? Como foi para sua família naquele momento em que você decidiu estar com a pessoa da sua vida, num período onde que ainda você tinha que ficar dividida entre casa, família, relacionamento e trabalho? Como foi essa administração entre você e a sua família? É engraçado. Hoje, eu falando isso, soa estranho. Mas para minha época, gente, nós estamos falando de 30. Eu comecei com o Newton há 38 anos atrás, né? A namorar o Newton há 38 anos atrás. É totalmente diferente. Então, foi uma coisa que foi. O meu relacionamento com o Newton foi crescendo naturalmente para minha família. Porque a gente era duas crianças que foi desenvolvendo junto, crescendo junto, tendo negócio junto, casando. Depois de um ano de casada, eu engravidei da minha primeira filha. Então foi algo assim muito natural para minha família. E casar cedo antigamente era normal. Hoje que não é. Mas na minha época era muito normal. Então minha família, eu acho que foi acontecendo naturalmente. E para eles era natural, porque nós estávamos numa época totalmente diferente. Eu Uhum. não, eu acho que nem eles e nem nós víamos isso como um problema.
Muito bom você falar sobre isso. Você fez uma analogia, né, em relação ao que era normal antigamente e hoje não. A realidade é que antigamente, 18, 20 anos, a gente, né, vocês já andavam, bom, a gente, né, já andava com a aliancinha no dedo, se preparando ali para um noivado, pensando em casamento, construir uma família. E hoje, 30 anos, todo mundo está se achando muito jovem para assumir um compromisso. Eu tenho experiência dentro da minha casa, né. Eu tinha uma filha que até pouco tempo atrás disse que não ia casar. Mas para quê? Não estou preparada. Né? Então, hoje a juventude é totalmente diferente. Hoje, se casar é até algo tipo, é o último dos contratos, eu digo assim. Que hoje Uhum. eu vejo que os jovens hoje têm o casamento como contrato. E nós casávamos naquela época por amor, aquela coisa, eu quero viver com esta pessoa. Não me imagino sem. Muito bom, que legal. Com isso, gente, ó, eles construíram uma vida juntos, abriram negócios juntos, além de um casamento, também existia uma sociedade em família. Como é administrar família e negócios? Existia uma separação em relação a isso, ou era tudo junto e ali dava certo? Como foi esse processo para vocês? Vamos falar a verdade? Que ela era assim, vamos falar a verdade. Gente, uma bagunça. Não tinha como não ser uma bagunça. Nós éramos jovens, nós entramos para um mundo que a gente não conhecia, que era o da noite. Uhum. Nós nos desenvolvemos muito como pessoa, como business, como nosso casamento em tudo. A gente cresceu muito rápido. Nós tínhamos na nossa segunda-feira 1.500 pessoas na nossa casa. Na rotatória de pessoas na nossa noite, numa segunda-feira, 1.500 pessoas. Então, nós tivemos que nos desenvolver nesse meio bagunça, discutia, ficava bravo, já ficava em paz de novo, já fazia as pazes. A gente nunca teve tempo para ficar brigado 1, 2 dias. O que as pessoas. Eu tinha amigas que falavam para mim assim: faz uma semana que eu não converso com meu marido. Hã? Para mim era um susto. Como é que você fica com a pessoa que você dorme 1 dia sem se falar? Até hoje, isso nunca aconteceu com a gente. Até hoje eu posso dizer para vocês, nós brigamos, é claro que nós brigamos. É óbvio que a gente tem problemas, mas até hoje nós nunca ficamos mais que 1 dia sem se falar, isso nunca aconteceu. Então a gente misturou tudo e deu certo, Uhum. graças a Deus. Muito bom, muito bom. Nesse processo de ter um business no Brasil, por que a ideia de vir morar nos Estados Unidos da América? Vocês poderiam ter escolhido qualquer outro país e vieram para a América. Conta um pouco dessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu vou ser muito prática nisso, tá? Porque isso é um assunto muito sério, até para quem está, até para hoje, quem está lá e quer sair de casa. Nós saímos há 23 anos do Brasil. E nós só saímos porque nós quebramos. Nosso business quebrou. Nós tínhamos 2 casas noturnas, nós tínhamos 2 panificadoras, nós tínhamos um estacionamento. E o que, que aconteceu? Nós quebramos. Quebramos porque abriu várias casas ao mesmo tempo, cada uma no lugar de entrar num consenso. Vamos trabalhar cada uma noite, todo mundo fazer dinheiro? Não. Vamos derrubar aquela casa que está em ascensão, que no caso éramos nós, que assim nós vamos ficar no lugar deles. Isso não acontece. Quando você se. Eu falo que doa muito, todo mundo acaba perdendo. Você tem que dividir e não tentar diminuir. Entendeu? Quando a gente divide, todo mundo ganha. Uhum. E eu até tentei, na época, eram homens, tudo homens, e os homens não aceitavam uma mulher, principalmente na noite, como businesswoman. E aí, nesse inteirinho, o que, que aconteceu? Nós fizemos uma reunião com as casas noturnas, vamos dividir, vamos
ninguém aceitou. O que que aconteceu? Não quebrou a Fabrício e o Newton. Quebraram-se todos. Uhum. E eu tive uma depressão naquela época, gente. Nós estamos falando 24 anos, né? Que eu estou aqui há 23 e você não decide ir, pega a mala e vamos. Não é assim. E aí nós quebramos e eu tive uma depressão e eu não queria mais estar ali. Ah, o começar de novo no Brasil é muito difícil. Não é como na América, se você cai, você levanta, você faz qualquer coisa e você se levanta. No Brasil tem toda uma sociedade que te impõe limites, que te coloca rótulos, que mas você é brasileiro e está falando uma coisa dessa, gente. É A verdade. verdade tem que ser dita. Uhum. E é assim que funciona. E eu não era diferente. Eu estava numa sociedade do qual exige certas coisas e eles não admitem e não te ajudam. Eles te querem te ver um pouquinho mais para baixo. Ninguém dá a mão. Na verdade, isso de dar a mão e puxar, hoje eu tenho a minha página para isso. Que eu falo que eu quero dar a mão. Se você está lá em cima, me dá a mão aqui que eu vou subir. Se você está lá embaixo, dá a mão aqui, levanta. Eu hoje tento passar isso para as pessoas. Mas porque eu já sofri muito isso no Hum. passado. E aí eu cheguei para o Nilton e disse: eu quero ir para a América. Ele gargalhou e disse: tá. Era uma época que não se tirava visto fácil, porque tinha acabado 2 anos que tinha caído as torres, aquela, aquela coisa toda que os Estados Unidos passou. E eu falei: se a gente pegar o visto, a gente vai? Vamos. Mas ele duvidando. Aham. E os 4 pegou. E aí eu falei para ele: eu quero viajar. Pegamos o visto na quarta. Eu falei: eu quero viajar segunda-feira. Nós saímos da nossa casa com tudo montado, o apartamento. A pessoa que trabalhava conosco, meu marido olhou para ela e disse assim: não se preocupa, não. Vou lá passear com ela, daqui um mês nós estamos de volta. Que um mês falou para ela. Estamos nós aqui em outra mesa, em outra vida, em outro país. E hoje, se necessário, voltaria, mas se não, não. Eu amo, eu acho que minhas filhas cresceram, a vida delas é aqui, eu nunca ficaria longe das minhas filhas, a não ser que elas fossem comigo. Não acredito que minhas filhas iriam morar no Brasil porque os maridos são americanos. Aham. Então, imagina, não consigo me ver a minha vida sem elas. Agora, vamos falar de algo que acontece com todo imigrante. A chegada aqui, como foi esse choque cultural, não só para você, mas a gente está falando da família. Como foi esse choque cultural familiar? Completamente diferente. Você tá hoje, né? É um país completamente diferente, bom, do Brasil, geograficamente, Podemos linguística, achar. em todos os sentidos. Lei, tudo diferente. Como foi essa chegada? Estou em outro país. Conta pra gente, esse choque cultural. Eu tenho vontade até de chorar quando eu lembro. Foi muito difícil. Assim, eu cheguei preparada. Eu falo que o preparado nosso não é um preparado, gente. A gente imagina que vai ser assim. Nós idealizamos. E a realidade nua e crua é outra. Eu tinha 2 crianças pequenas, eu não falava a língua. Eu saí da minha casa, eu tinha 2 pessoas, uma que cuidava das minhas filhas e uma pessoa que cuidava da minha casa. Eu nunca tinha lavado, limpado. Eu aprendi tudo aqui. No começo foi que eu me sentia útil. Eu achava o máximo, eu não vou mentir para vocês. Primeira vez que eu passei uma roupa, eu liguei para o Brasil e não era assim, pega o telefone e liga para o Brasil. Era orelhão. Vocês lembram do orelhão? Era orelhão, com menos 10 graus lá fora. Não é, gente, nada foi fácil. Minhas filhas não falavam a língua. Eu tinha que trabalhar, o Nito tinha que trabalhar, eram 2 crianças pequenas. Nós sofremos muito. O que que eu fazia? Fui trabalhar no Dunkin' Donuts.
e não falava uma única palavra em inglês. O que eu oferecia para as pessoas, para eu não estar na frente atendendo os pedidos dos americanos, eu Uhum. falava, porque tinha uma lista de trabalho, né? Então, hoje você vai limpar a cozinha, hoje você tem que fazer de tudo dentro do lugar, além de atender. Eu falava, eu limpo para você. Eles me amavam. Eu ficava na parte interna, fazendo o trabalho de todo mundo braçal, para não ter que atender um cliente americano. Só para não ter que falar com eles, não ter que usar para usar né, o foninho para atender. Aí era pior ainda. Eu fazia qualquer coisa. Eu limpava os banheiros para não ter que estar atendendo. Então, assim, para o meu marido, então, foi mais difícil ainda. Porque para ele era inadmissível. Para mim, a decisão de vir foi minha. Uhum. Então, eu aceitava tudo. Eu não tinha ódio. Eu não tinha. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi vir e começar do zero. Ele não. Eu impus isso a ele. Ou você vai comigo, ou a gente separa aqui e eu vou com as meninas. Louca, né? Porque eu nunca achei que ele ia dizer não. Graças a Deus ele não disse. E aí nós fomos nos adaptando, as meninas foram aprendendo inglês. Eu saí da área de imigrante, que eu cheguei na área de imigrante, fui morar numa área de americano, onde ninguém falava português, era só nós. E fui estabelecendo, mudando algumas coisas. Eu sou muito fácil de me adaptar e eu não acho que as pessoas têm que se adaptar a mim. Eu me adapto ao meio que eu estou, porque fui eu que entrei nesse meio. Não é esse meio que veio até mim, fui eu que entrei nesse meio. Então, assim, eu me adaptei muito fácil, eu adoro regra, adoro. Gente, vocês vão dizer, essa mulher é louca. Eu adoro. Eu adoro ter isso é assim, isso é assado, e eu sigo. Então, vir para a América, para mim, essa é uma das razões também. Eu gostava porque diziam que as leis funcionavam aqui. E era uma das coisas que eu achava o máximo, eu queria ver com meus próprios olhos. Uhum. Então, eles nunca tiveram que se adaptar em nada a mim. Eu sempre me adaptei. Horário, sempre fui regrada com horário. Eu sou uma pessoa que, se você marcar comigo, é tal hora, eu vou estar aqui antes e esperar você chegar. Você nunca vai esperar por mim, porque eu não acho isso legal. Eu acho um atraso. Ai, mas um atraso Não, um atraso é falta de educação. Então, eu me adaptei muito fácil. E Bom, minhas filhas também. bom você falar sobre isso, porque tem muita gente hoje assistindo a gente e pensa justamente: ah, o Brasil está difícil, eu vou embora, mas vem. E quando chega aqui, se depara com essa loucura. Porque é uma loucura. Você chegar num país que é completamente diferente do seu e é se repaginar. Você ter que começar tudo de novo. Aqui, a gente até faz trabalhos, né, que no Brasil a gente nunca precisou de fazer, para falar a verdade. Né? A gente acaba chegando aqui, não conhece muita gente. A primeira amizade a gente já acha que está conhecendo todo mundo. É complicado, é muito A gente complicado. já se entrega, né? A gente parece que quando você encontra a primeira pessoa, você fala, vai ser para sempre. Porque a gente é uma carência que nós criamos aqui muito grande. Uhum, Eu aprendi tudo aqui na América. O que eu digo aprender, não só a cultura. Eu aprendi a limpar, eu aprendi a ser mãe de verdade na América, porque no Brasil a gente sempre tem alguém apoiando, né? Nós temos um grupo de apoio grande. Aqui é você ou é você. uhum. Isso é muito interessante. E isso passa a ser uma coisa nossa do dia a dia.
Lá ninguém. Eu acho interessante. Ah, você vai limpar a casa? Eu vou limpar a casa, eu vou lavar roupa, eu vou guardar, eu vou fazer comida para o meu marido e vou cuidar dos meus filhos. Isso lá parece. Não, isso é impossível de você fazer. Porque no Brasil, a rede de apoio é gigante. Então você chega aqui e você aprende tudo isso. E eu amo essa vida. Ah, não. Eu gosto de boa vida? É claro, gente. Todo mundo gosta, E eu não vou ser diferente de ninguém. não é? Agora, algo que a gente Hum. não pode deixar de falar é que a gente cresce, a gente cresce com nossos pais, falando pra gente: "Olha, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro". E quando a gente se depara com situações como que aconteceu com você e a sua família, você esquece, você acaba entrando nessa depressão que você entrou, e ali você se depara que o futuro precisa de migrar para outro lugar. Eu vou te falar uma coisa que é pretensiosa. Uhum, Pretensiosa. Eu penso que todas as pessoas, se não é de país, é de estado ou de cidade, ela tem que conhecer, porque eu digo que até dentro do Brasil, nós somos tão diferentes. Nós somos em um único país, nós temos tantas culturas. Do norte ao sul, nós somos tão diferentes. E eu vejo isso aqui. Você também. Nós somos tão diferentes. Então, eu acho que a pretensiosidade agora, tá? Porque isso é pretensão mesmo. Eu acho que a pessoa, para ela crescer, para ela amadurecer, para ela entender, para ela falar com propriedade de qualquer coisa que ela vai dizer do próximo, ela primeiro tem que vivenciar. E eu verdade. não estou falando para mudar de país, não. Estou mudando dentro do nosso próprio país, que é gigante e que tem uma cultura vasta Uhum. para ela poder crescer e amadurecer. Muito legal você falar sobre isso, que é justamente o que acontece com a gente. Olha, é chegar nos Estados Unidos e a gente se depara com muitos brasileiros e a gente acaba vendo uma coisa, né? Que aqui todo mundo se junta, mas a diferença cultural, classe, educativa é gritante. A gente vê isso muito claro aqui. Então, essa dica que você deu, conheça o Brasil, vá viajar dentro do Brasil para conhecer como a nossa cultura ela é rica. É extremamente, gente, extremamente. E quando você viajar para outro país, onde nós estamos hoje, a gente acaba se deparando com várias culturas e pessoas com diferentes classes sociais, a gente pode até dizer que diferentes âmbitos educativos, né? E faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Muito Bem bom. grande. Fabi, olha, agora a gente vai para uma parte do nosso programa que a gente vai falar da nossa Fabi Influencer. Mas antes disso, a gente vai chamar um rápido comercial, mas a gente volta já já. Não sai daí. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca.
Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Our Hire a Husband for a Day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. E hoje eu estou de frente com Fabrícia Freitas, Fabi New York. Essa influencer que por onde passa, gente, olha, ela chama atenção. Tá vendo como o look está diferente? Olha, o look dela na toalha, parece que ela saiu do banho, não é isso? E eu, né, tentei imitar, mas é só para vocês ficarem aí na vontade de saber o porquê essa popularidade com essa toalha, por onde ela passa, a toalha cai e fica todo mundo assim, ó. O que é isso? Tem um porquê. A Fabi Influencer, vamos lá. Fabi, quando veio aí, quando surgiu a ideia, o projeto de se repaginar como influencer na internet? Gente, olha aqui. Essa é a Fabi, Fabi New York. Deixa eu dizer uma coisa, foi muito interessante. Fazem exatamente um ano hoje, amanhã, dia 17, que eu faço um ano de internet. Foi quando eu comecei, exatamente. Meu primeiro vídeo foi para a internet há um ano atrás. Uma coincidência gigante. E uma sobrinha minha veio fazer o aniversário da filha aqui de Halloween, que ela ama Halloween, e disse: tia, você tem que estar na internet. Tia, você é despojada, você chegando, quando você entra no lugar, você enche, você tem uma luz. Tia, vamos gravar. E nós íamos para Nova York, ela ficava me gravando. E ali foi muito engraçado, a gente começou. E quando ela teve que ir embora 2 semanas depois, ela disse: tia, como que nós vamos fazer isso? Você tem que ter alguém para captar você, captar as tuas imagens. E ali eu já estava apaixonada, né, gente? Não vou mentir para vocês. Não, eu falei: meu Deus, eu me encontrei. Porque você faz tanta coisa. E eu me encontrei depois dos 50 e quase 51 anos. E aí eu falei: meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. E eu venho, para quem não sabe, eu venho de uma depressão que eu tive há 6 anos atrás, muito grave, gravíssima. Eu tentei contra, né, a minha vida. E eu levei muito tempo para voltar e para sentir que eu era a Fabrícia de novo. Aquela Fabrícia lá atrás, aquela Fabrícia dona da casa noturna, aquela Fabrícia, ela tinha morrido. Ela tinha apagado. E eu não via essa luz que as pessoas diziam que eu tinha, que eu enchia um ambiente. E aí começou com a minha sobrinha vindo, fazendo os vídeos. E eu falei: meu Deus, é isso. É isso que eu preciso. Eu posso passar para as pessoas essa alegria, essa coisa que eu sinto daqui de dentro, gente, é daqui de dentro. Como é que eu vou fazer as pessoas entenderem que elas conseguem sair do escuro e enxergar a luz? Que não é fácil, mas que nós podemos. E eu comecei a falar: tia, eu quero que você arrume alguém para captar as suas imagens. E eu arrumei o meu anjinho, que eu digo, eu falo que é meu filho, meu terceiro filho. O Jonathan entrou na minha vida e nós começamos a gravar em Nova York. E ele dizia: você tem uma luz. E nós tínhamos ideias. Eu queria mostrar para as mulheres que mesmo depois dos 50,
elas podem ser o que elas quiserem, que não é sobre o que a gente está vestindo. É sobre o nosso amor próprio. É sobre a luz que nós temos aqui dentro. E ele chegou para mim e disse: Você topa andar no metrô de toalha? Eu falei: mostrou um vídeo lá, 3 modelos maravilhosas que entrou para fazer num metrô. Eu falei: não, não. Aí é. Mas você teria coragem? Não teria, mas não no metrô. Você já Aham. pensou se alguém fica nervoso e me joga no trem? Eu falei: não, eu já saí dessa fase. E aí ele falou assim: onde você quer ir? Eu falei: eu vou dirigir. E a hora que eu senti, nós paramos. Parei no Little Italy, na hora do almoço. 7 graus negativo. Saí do meu carro, abri meu porta-mala, tirei a toalha, botei a toalha na cabeça, um Labotan gigante, uma xícara vazia na mão, saí caminhando. Aquilo as pessoas foram parando e não e elas queriam entender o que estava acontecendo e eu junto com elas na, num misto de ansiedade, de felicidade, que era aquilo que eu queria. Eu queria chamar a atenção delas, que não era o que eu estava vestindo, que eu podia fazer aquilo na idade que eu tivesse, que era como eu me sentia bem, indiferente de onde eu estava, com o que eu estava. E as pessoas começaram a enlouquecer, levantar dos restaurantes de vidro, vinha para a janela, o cara abriu e gritou: Deixa eu encher a tua xícara. E eu fui caminhando, dei para ele, me trouxe um café quente, aquilo me esquentou a face, porque estava muito frio. Aham. E aí eu vim para casa e pensei: Meu Deus, eu vou ser linchada na internet. E foi o contrário. E aí as pessoas, eu acabei despertando nas pessoas, por que da toalha? A toalha é meramente uma toalha. Como poderia ter sido um vestido, como poderia ter sido qualquer coisa. O que eu queria que elas vissem era o meu amor próprio, o amor que eu tenho por mim, que eu posso chegar e fazer o que eu quiser. E quando eu falo isso, gente, não é fazer o mal, tá? É o bem comigo. Que existe o escuro, mas que sempre vai ter uma luz no final do túnel. Que a vida não acaba nos problemas. Ela começa nos problemas para serem resolvidos. Uhum. E que a gente tem que saber que no lugar da gente nos centralizar no problema, nós temos que caminhar para dentro de nós, porque é o único meio de você sarar de qualquer coisa ou resolver um problema, é primeiro você resolver internamente. E não tem ninguém que vai te ajudar a fazer isso, a não ser você. Legal, muito bom, Fabi, você falar sobre isso. Porque você traz para a internet, para o coração, para a vida de muita gente, muito humor, com muita moda, com isso abraçando mulheres, falando sobre relacionamento, como se respeitar e também do empoderamento. É o como você se sente hoje uma mulher tão dona de si e levando para outras mulheres que é possível que elas possam também se sentir desta forma. E quando a gente fala desta forma, é uma forma que vem de dentro para fora. Essa beleza que para o trânsito e as pessoas querem o quê? Saber mais sobre você. Essa diferença que você vem fazendo no levantar pela manhã, com o apoio da sua família, onde você, com uma xícara de café, dá o seu bom dia. Bom, você deseja o seu bom dia e ao lado você tem uma pessoa que, como você fala, é o seu pilar. Agora, como foi para ele compreender esse outro lado da Fabrícia tão popular na internet? Lá vai eu, vou ter que chorar.
Ah, ele tá aqui, gente. Ele é o meu maior apoio. As minhas filhas não apoiaram. Eu tenho uma filha que ela minhas filhas não gostam muito de internet. Uma diz assim: "Mãe, o que você quiser, it's ok, tô aqui, só não me coloca nela". A outra: "Mãe, pelo amor de Deus, menos". Uhum. E aí um marido que me pega e diz: "Aonde você quer ir? O que você quer fazer? Vamos gravar?" E manda vídeos para mim. "O que que você acha disso?" E que me apoia, ele não tenta ele me levanta o tempo todo, até o momento que eu dou uma assim: "Ai, não, não, não". Quando eu falo que ele é o meu pilar, eu não estou falando algo da boca para fora. Eu estou falando de algo real, que eu vivo e que eu gostaria que estivesse vários Newtons por aí, para as mulheres entenderem. "Ah, mas estar casada é só estar junto?" Não, não é só estar junto. Muito É mais que vivenciar. Eu vou usar palavras dele agora. Um casal que não se fala durante o dia, não se liga, não. Como assim? Você tem que ter um tempo para tua mulher, no momento que você do teu trabalho. Olha, espera, deixa eu e ele é assim, ele me liga, eu ligo para ele, a gente conversa o dia todo. Ele é a pessoa que eu mais converso no meu dia, mais do que as minhas amigas. Você precisa de ele palavras dele que a gente precisa dessa comunicação. uhum. Essa comunicação por quê? Porque é assim que a gente estabelece a nossa confidelidade, o nosso companheirismo. A gente não faz nada um sem o outro. Porque se você está me convidando, você está convidando ele. E se você está convidando ele, você está me convidando, porque todo mundo sabe que a gente faz tudo junto. Hum, Então, ele foi o meu maior apoiador. Ele é o meu maior apoiador. que bom. Bom, É. parabéns. Você ainda não vai jogar a toalha, porque a gente já tem muito o que falar, mas neste momento, gente, olha, eu eu jogo a toalha, eu tiro a toalha para essa família que é uma fonte de inspiração, para essa mulher que vem conquistando muita gente aí na internet e para essa mulher que vem com toda alegria. Claro, a gente sabe que o dia a dia é complicado, mas quando a gente coloca o amor na frente, a gente sabe que o amor salva o dia. E Tudo. essa energia, essa alegria, tenha certeza de uma coisa: salva muitas vidas, muitas pessoas que pensam em fazer besteira. Então, essa toalha aqui eu jogo parabenizando a você e a sua família. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou te falar, o amor salva. O amor salva. Quando eu venho de manhã dar o meu bom dia, eu quero que as pessoas recebam da forma que é real, que vem aqui de dentro. Que elas têm que começar o dia delas positivamente, pensando positivo. E não com problemas, porque problemas todo mundo vai ter. Nós temos que entender isso, nós temos que saber passar pelos problemas e não empurrar, tá? Não é empurrar os problemas com a barriga. Passar, resolver com alegria, com sabedoria e com muito, 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 muito amor. Parece piegas, mas não é. Verdade. Sabe, as pessoas confundem esse essa vida com alegria, com amor, como piegas. Não, isso não funciona. Isso é o que funciona. Isso foi o que sempre funcionou. E as pessoas foram se distanciando. Eu me distanciei. E eu tive que me encontrar de novo para eu me descobrir como pessoa, como mulher. E hoje eu digo que eu estou aqui para dar as mãos. Eu estou aqui para empoderar outras mulheres. Eu estou aqui para levantar outras mulheres.
Eu não estou aqui para diminuir, eu não tenho como vir na minha página para denegrir ou falar de uma outra mulher, porque essa não seria eu. Nós precisamos disso. Nós precisamos dar as mãos, porque juntas nós chegamos muito mais longe. Eu vou chegar sozinha, mas eu vou demorar o triplo do tempo que eu tenho certeza que juntas nós vamos chegar. E com isso, Fabi, você gera algo que é muito legal: consciência. Além do trabalho que você vem desenvolvendo na internet, você passa, você gera consciência, você, de certa forma, educa, gera conhecimento, e isso é muito importante. As pessoas no dia de hoje ainda assim têm que ter a consciência que a informação, a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. Em todo o trabalho que a gente vem a desenvolver, usando esse mecanismo da internet, essa tecnologia que é tão avançada, e a gente vem de uma era que a nossa tecnologia não, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje. Então, de forma inteligente, a gente passa para você, nosso telespectador, mensagens. Mensagens diárias para que vocês possam chegar até a gente com toda a curiosidade e perguntar: mas como você faz isso? E é isso. A gente tem que virar aquela chavezinha do acreditar e pensar que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Mas Sempre. não é isso? Mas para que isso aconteça, é necessário fazer de um hoje um futuro próspero. Vamos pensar nisso. A gente vai Verdade. parte do nosso programa que a Fabi não sabia que tem. Ela vai ficar de saia justa e depois ela vai dizer para quem ela tira a toalha. Vamos lá. Um bate-bola. Agora vamos para o nosso momento bate-bola com Fabi New York. Preparado. Fabi, um sonho. Um sonho ter neto ou uma neta, é um sonho. Uma vontade. Uma vontade louca que todo mundo passe a se amar e se dar mais valor a si próprio e comece a esbanjar esse amor, transbordar esse amor. Um lugar, Praia, uma profissão. a minha. Educação. É o level mais alto que o ser humano pode estar para crescer em todas as áreas. Um livro. Eu amo Paulo Coelho. E eu tenho pelo menos 5 do Paulo Coelho. Eu vou dizer Paulo Coelho, porque eu tenho 5 dele que eu sou apaixonada, e se eu falar um deles, eu vou estar desmerecendo o outro. Tá ótimo. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria: O egoísmo, eu amo minha família. uma cor. Ai, gente, eu vou falar uma coisa, vocês vão me matar, mas eu amo preto! Um estilo musical. Ai, gente, eu sou eclética. Só não gosto de heavy metal, mas eu sou eclética. Teatro, TV ou cinema. Teatro. Para mim, ser uma influencer É o meu momento mais especial. É minha vida. eu me defino uma mulher. Forte. Para mim, família é. Tudo. Deus em minha vida é. Presente. Eu tiro a toalha para. Calma. Calma que são duas. Não, calma, vamos ajeitar. Gente, olha, fiquei descabelada. Vocês aceitem que uma mulher é assim mesmo. Eu tiro a toalha para o homem da minha vida.
Eu tiro para o meu marido, que é o meu parceiro de vida, que me apoia em tudo que eu faço, eu tiro para ele. Muito bom. Olha, Fabi, nós começamos essa entrevista fazendo uma viagem ao passado. E neste passado, você fala daquela vida em família, com muita alegria, uma família de classe média, mas que você se sentia sempre muito privilegiada. Falamos um pouco da educação, o casar cedo, conhecer o que é ter uma família muito cedo, com o seu primeiro namorado. Com isso, a gente decidiu falar sobre negócios e ali, de braços dados com ele, vocês criaram o seu próprio negócio, juntos quebraram, como você mesma falou, quebraram. Você decidiu vir para os Estados Unidos, a família muito unida veio para a América, e aqui na América, a sua família se tornou, que a gente se torna algo, é assim, sua família se tornou aquela família que para muitos que estão ao seu redor, admirando-as. hum, Sua família se tornou uma família que a gente pode dizer que a gente admira. Você, com todo esse trabalho na internet, você contou com o apoio do seu primeiro namorado, que é seu amigo, para todas as horas, para aquele cara que você não consegue dormir sem deixar de falar ou sem deixar de dar uma boa noite. Para ele você tira a toalha, com ele você divide momentos, mas no meu bate-bola eu te dou uma palavra final, que é Deus, onde você fala que é o seu tudo. Que nosso Deus, essa energia que move a nossa vida, venha fazer com que você a cada dia se sinta mais inspirada, a cada dia mais realizada, que o nosso universo venha conspirar sempre a seu favor, porque você entrega humor, gentileza, amizade, carinho, conhecimento, empoderamento, e você, além de tudo, abraça a muita gente que precisa. Em nome da minha equipe, eu quero te agradecer por esse momento e te parabenizar pela mulher que você se tornou, porque a gente se torna algo. Muito sofrimento, muita luta, e hoje você, com toda essa alegria, faz com que muita gente, não só mulheres, homens e mulheres, venham te aplaudir. E quando você passa jogando a toalha, as pessoas param para olhar. E quando você fala, você deixa aquela mensagem do acreditar. Parabéns para você. ai, muito obrigada. Eh, Quando eu disse que o Deus é tudo, se tudo isso está acontecendo, se todo esse momento eu falo assim, se eu estou aqui hoje, se eu estou sentada nessa cadeira hoje, é por causa de Deus. E não adianta eu querer arrumar desculpa para eu não estar sentada aqui hoje. Ele me deu essa segunda chance. E essa chance que ele me deu, eu vou provar para ele que eu não vim no mundo a passeio. Eu vim para mostrar que a gente pode, a gente deve fazer deste mundo melhor. E eu, Fabrícia, agradeço a você e a toda a sua equipe por ter me convidado, me colocado aqui nesse lugar e ter tido esse momento tão especial de emoção, de verdades, de coisas que a gente não fala mais. Muito obrigada. Que prazer. Prazer. Gente, e para você que está aí do outro lado, que sempre acompanha o nosso trabalho, fica aí na tela
acompanha aí, ó, Fabi New York. Fica na tela para você o Instagram da Fabi e a gente fica por aqui. O meu muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert Stocks.